Não tem som. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Muito frio? Bastante, né? Mas amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio hoje no culto. É um sábado. E o sábado também é do Senhor. Todos os dias são do Senhor. E é muito importante nós aproveitarmos as oportunidades que temos para estar na casa do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sei que depois você pode ir para casa, talvez ir para outro lugar, mas a prioridade é estar na casa do Senhor. E que Deus recompense você e abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler aqui um texto muito conhecido dos irmãos, que Deus com certeza já falou aos nossos corações, e hoje Ele tem uma palavra para nós, nesse capítulo que fala sobre a chamada de Abraão. Gênesis capítulo 12, o versículo de número 1, somente, eu quero ler com você, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por esta oportunidade. Estar na sua casa é uma bênção, é uma dádiva do Senhor para nós. Somos privilegiados de poder estar aqui. Nós não colocamos obstáculo algum, Senhor. Não é o frio, não é a chuva, nada disso nos impede de estar na tua presença. Pelo contrário, usamos, Senhor, as palavras do salmista que disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor escolheu e separou para que o seu povo pudesse estar aqui, te louvando e adorando o Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo de louvor e de adoração. Agora, fala conosco através da sua palavra e que a tua palavra venha nos alimentar, nos fortalecer e nos abençoar. Usa a minha vida, pela misericórdia do Senhor. Perdoa os meus pecados, que eu diminua, que o Senhor cresça e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, queridos, por favor. Gênesis capítulo 12, ele fala a respeito do chamado de Abraão. Abraão, como todos os homens da Bíblia, teve um chamado da parte de Deus. E o chamado de Abraão, ele é diferente porque tudo começou na vida de Abraão. É óbvio que todo chamado é lindo, é especial, ele é algo maravilhoso. Quando a gente olha Deus chamando Moisés, é fascinante. Deus chamando Davi, Paulo, Pedro, os discípulos. Quando a gente lê a forma que Deus chama as pessoas na Bíblia, isso nos fascina, nos encanta e nos deixa maravilhado. Mas Abraão, ele tem um chamado especial porque ele é o primeiro a ser escolhido e chamado por Deus. E o capítulo 12 aqui fala dessa linda chamada. Mas quem era Abraão? Até aqui, a Bíblia chama ele de Abrão. Ele se torna Abraão depois. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidão. Aqui, quem era Abraão até o capítulo 11? O capítulo antes do 12. Abraão
era um filho de um homem chamado Terá, que era filho de Naor, o seu avô. Terá, ele era oriundo de Ur dos Caldeus, que ficava ali na região da Mesopotâmia. A Bíblia fala que Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha um grande centro cultural. E ali também era uma cidade com um centro religioso muito grande. Como Terá habitava no lugar aonde serviam a deuses, aonde se fabricavam imagens e ídolos, o pai de Abraão, Terá, ele também tinha uma fábrica de ídolos, de imagens de escultura. Ele fabricava. Era a profissão de Terá, era o ganha-pão dele, ele era um comerciante daquela região. Terá não só fabricava, mas também adorava e idolatrava deuses e imagens de escultura. E ele fazia vários tipos de imagens. Ele fazia imagens de madeira, de ferro, de prata, de bronze. E ele fazia vários tipos de deuses, e ele comercializava aquilo. E ele era um homem rico, porque ele tinha uma fábrica, e essa fábrica, ela também se estendia dentro da sua casa. Na casa de Terá, tinha todo tipo de ídolos, de imagens, de esculturas, de deuses. Ali ele guardava e fazia ali como um estoque da casa dele. Abraão, ele não gostava da prática do seu pai. Ele não gostava do trabalho do seu pai. Abraão tinha uma aversão, uma repulsa com aquelas imagens, com aqueles deuses. Essas coisas incomodavam ele. Ele não gostava da profissão e da idolatria que o seu pai exercia. E permita-me ilustrar, digo eu, não a Bíblia, eu vou aqui parafrasear. Um dia acontece algo estranho. O seu pai Terá precisa fazer uma viagem. Ele precisa ir a um outro lugar. Ele chama o seu filho, Abraão, e diz para ele: Abraão, pois não, pai, eu preciso fazer uma viagem. E eu vou pegar ali, vou ter que sair alguns dias, e eu quero que você tome conta da minha fábrica, do meu depósito. Eu quero que você tome conta de todos os nossos deuses, das nossas imagens, dos nossos ídolos. Cuide bem, todos os dias, passe um pano, passa ali uma flaneirinha, dá um lustre e deixa tudo limpinho. Você entendeu, Abraão? Ele disse: sim, senhor, pai, deixa comigo. Seu pai vai viajar, passa uns dias, Abraão pega um porrete grande e desce o pau, começa a quebrar todos os santos, e quebra o grande, e quebra o pequeno, e quebra o bem, quebrou tudo o estoque do seu pai. Seu pai volta de viagem, e quando ele chega lá, ele vê tudo aquilo quebrado, ele vê tudo aquilo destruído, e ele pergunta para Abraão, furioso: Abraão, o que aconteceu aqui, Abraão? O que você fez? Que prejuízo é esse, Abraão? Sabe o que Abraão fez? Quebrou tudo, pegou o porrete e deixou só a imagem da maior estátua, do maior ídolo. Colocou o porrete na mão dele e deixou lá. Quando o pai dele cobrou ele, ele falou: o que você fez, Abraão? Ele falou: não fiz nada, pai. E quem quebrou tudo isso aqui? Foi aquele grandão lá, ó. O pai dele olhou e falou: você está mentindo, Abraão? Como você mente para o seu pai assim? Como que você consegue mentir? Eu sei que eles têm olhos, eles não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. Você vê, Deus? Você vê, né, pai? Eles são tudo isso e o senhor ainda acredita neles. Abraão não gostava daquilo. Abraão não se identificava com aquilo.
Então, queridos, Abraão, ele toma uma decisão que ele não queria seguir os passos do seu pai. Passa-se um dia, 2 dias, um tempo, um dia Terá fica desgostoso, ele então pega toda a sua família e sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra chamada Canaã. Por quê? Por causa de uma fatalidade. Ele tinha um filho chamado Arã. Ele tinha um filho e esse filho morreu. Era o irmão de Abraão. E ali, aquela cidade deixou más lembranças, péssima recordação, uma experiência horrível, a perda de um filho. E ele, desgostoso, desolado, ele resolve mudar de cidade. E ele vai para um outro lugar. E no meio do caminho, entre Ur dos Caldeus e Canaã, ele encontra uma cidade chamada Harã, que coincidentemente se chama o nome do filho que morreu. Ali, Terá decide habitar. E ali, passa-se um tempo, Terá fica doente. E essa doença, leva Terá à morte. E Terá, capítulo 11, verso 28, me fala a memória, diz que ele morre com 205 anos. E é nesse lugar, em Harã, que Deus se manifesta no capítulo 12 que nós lemos aqui. É nesse lugar que Deus se revela a Abraão, ele se apresenta a Abraão e faz a Abraão promessas extraordinárias. É nesse lugar que pela primeira vez, Deus o Todo-Poderoso vem falar com Abraão, vem chamar Abraão para algo extraordinário. E ele aparece e diz a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí vem uma promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Deus continua: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão aqui, ele está com 75 anos. A vida de Abraão, ela não podia desabrochar. A vida de Abraão não poderia romper enquanto Terá vivesse. Por quê? Porque o seu pai era idólatra. E ele tinha como pai uma grande influência na vida de Abraão. E para Deus fazer algo que ele queria, o propósito chamado na vida de Abraão, Terá não estava incluso nesse plano que Deus tinha para Abraão. Tudo quanto Deus tinha planejado para Abraão, excluía Terá. Terá era um impedimento, era um obstáculo que tinha na vida de Abraão. Abraão agora está livre, está liberto. Então, ele se desprende dos ídolos e da má influência de seu pai. A ordem de Deus é clara. A ordem de Deus é objetiva. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. É uma ordem. E Abraão ouve, obedece e deixa tudo para trás. E a Bíblia diz: e partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão ouve a voz de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa de teu pai, rumo a uma terra estranha e desconhecida. Apenas
obedecendo a voz de Deus. Sabe que isso se chama fé. Hebreus 11:1, pode colocar aqui para mim? Esse versículo aqui, ele descreve o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Como é difícil para mim, como é difícil para você, como é difícil para nós obedecermos a Deus quando Ele nos pede alguma coisa. Nós temos dificuldades para obedecer à voz de Deus. Nós temos dificuldade para receber uma ordem expressiva de Deus para as nossas vidas. E a verdade é, e não minto, que quando Deus quer falar, quando Deus quer pedir, quando Deus quer algo, nós temos uma mania, um costume. O que nós fazemos? Vou pedir uma confirmação para Deus. Eu preciso pedir algum sinal para Deus. Eu preciso saber se é Deus mesmo que está me pedindo, se é Deus mesmo que está falando. Eu preciso de uma garantia. Como é difícil, e esse é o desafio para a minha vida e para a sua, de nós, enquanto vivermos e andarmos nesse mundo, como é difícil para nós andarmos pela fé. É um desafio diário andar pela fé. Sabe por quê? Porque para nós é muito melhor, porque para nós é muito mais garantido andar por vista. É ruim para nós andar no invisível. Nós preferimos andar no visível. É difícil para nós querer viver aquilo que Deus tem, o inédito. Nós preferimos viver aquilo que nós já estamos acostumados. Para nós, querido, é muito difícil viver no sobrenatural. Para nós é melhor vivermos no natural. Nós nos sentimos mais tranquilos, mais seguros, mais confortáveis. Para nós é melhor ter o controle da nossa vida do que Deus ter o controle. E nós temos que andarmos nos caminhos de Deus. E isso nos desafia. Eu já disse aqui, torno a repetir, alguém disse para Deus: eu não conheço os seus caminhos, mas eu conheço o meu guia. Quem é o nosso guia? Espírito Santo. E Ele vos guiará. É difícil, é desafiador para nós, é desafiador para um jovem que tem a sua vida inteira pela frente e dizer: eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus sonhos. Eu abro mão da minha vontade para viver as suas vontades. Eu abro mão dos meus projetos para viver os seus projetos. Será que nós temos essa capacidade de andar confiando em Deus, como Abraão confiou? Deus, Ele fala para mim e para você: olha, os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus sonhos são maiores que os seus. O que você prefere viver? Nos seus caminhos, nos seus sonhos, nas suas vontades, ou obedecer a Deus e dizer a Ele: eu rendo e eu entrego a Ti os meus sonhos, os meus caminhos e as minhas vontades. A partir de hoje, Deus, eu escolho viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Foi exatamente isso que Abraão fez. Sabe, queridos, guarde o que eu vou dizer para você. Nós falamos aqui sobre fé. A fé, ela nos faz crer no incrível. A fé,
Ela nos faz ter a capacidade de ver o invisível. A fé, ela nos faz realizar o impossível. A fé, ela não torna o nosso caminho mais fácil, mas ela mostra para nós que tudo é possível que crer. Você precisa andar pela fé. Em todos os momentos, principalmente os mais difíceis. Porque são esses caminhos que você vai mostrar para Deus, se você anda por fé ou se você anda por vista. Se você o tempo todo pede um sinal, se você o tempo todo pede para Deus uma confirmação, uma garantia, Deus às vezes vai se calar e vai dizer para você: eu não quero que você ande assim. Eu quero que você confie em mim. Eu não tenho que mostrar o tempo todo para você que eu sou com você, que eu estou com você. Eu já te dei uma palavra, e essa palavra te basta. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, Ele permanece fiel, e aquele que prometeu, Ele é fiel. É que nós somos meninos na fé. A nossa fé é pequena, então nós precisamos o tempo todo, como um filho mimado, pedir a Deus: Pai, me mostra isso aqui, fala comigo, me dá um sinal, confirma. Se Deus está dizendo: eu estou com você, eu não preciso mais ficar te mostrando nada. Só confia, só caminha, só ande, por favor. Isso é coisa para gente que ainda não tem a sua fé enraizada. Sua fé é superficial, é rasinha. Mas para quem tem fé e a sua fé é profunda, tem raízes, e a sua vida e a sua casa está construída na rocha, você caminha, querido, mesmo quando tudo parece estar dando errado, você tem uma certeza: Deus está comigo. As circunstâncias falam contra Deus, as circunstâncias estão dizendo que você está sozinho, Deus te deixou, Deus te abandonou, Deus se esqueceu de você. Mas quando você tem uma fé, você tem uma palavra, e é sobre esta palavra que você vai andar. Deus está comigo, ainda que toda circunstância diga ao contrário. Eu não preciso ver, eu só preciso crer que a palavra do Senhor é poderosa e que eu estou debaixo desta palavra. Sabe o que é isso? Maturidade. Quando Paulo diz: quando eu era menino, eu comia como menino, eu me vestia como menino, eu falava como menino, eu era como um menino. Mas agora não. Agora eu sou um adulto. Agora eu sou uma pessoa madura. Eu já ando com Deus há muito tempo. Eu conheço Deus. E sei que Deus, Ele é fiel. E Ele jamais nos abandona, jamais nos deixa. Olhando na Bíblia e olhando ao nosso redor, eu nunca vi Deus desamparar alguém. Eu nunca vi Deus se esquecer e abandonar alguém. O salmista disse: eu fui moço, fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi Deus abandonar o justo, nem a sua descendência. Isso é Deus, que nos abençoa de geração a geração. Eu estava esses dias conversando, nós estávamos falando aqui, talvez os irmãos mais novos não sabem, mas nós temos aqui nesse tanque batismal, no piso dele, uma Bíblia aberta. Qual que é a data da foto? Vê aí, meu amor, por favor. Foi o dia em que nós colocamos essa Bíblia como uma pedra fundamental. Nós colocamos ela dentro desse tanque e nós colocamos uma Bíblia aberta, embalamos ela, lógico, encapamos, deixamos tudo bonitinho.
E aí nós colocamos a Bíblia e colocamos a data. Qual que é a data aí? Eu acho que foi junho de 2019. Ó, talvez você não saiba, está sabendo agora. Os antigos sabem disso, né? É nisso. Ó, que está escrito aqui, ó. A Bíblia é a foto da Bíblia. Ato profético do dia em que Deus nos deu esse lugar. Cremos que será nosso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. É só o começo. 14 de julho de 2019. Deus é fiel. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que Deus tem para a sua vida. Seus olhos não conseguem enxergar. Deus tem coisas tão grandes que você não consegue compreender. E nesse dia, falando de geração, a Nicole não está aqui, está se recuperando. Amanhã, com certeza, ela vai estar aqui, mas a Paola está ali. E falando de geração, a gente acredita nessa palavra. Eu, desde que me converti, eu creio piamente em uma palavra. E assim educamos as nossas filhas. Instrua a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele. Foi assim que nós criamos as nossas filhas. No amor e no temor do Senhor. E também as nossas vidas como um testemunho para as nossas filhas. Um testemunho de alguém que ama Jesus, que é alguém que lhe serve e lhe obedece. E eu disse a elas que há uma bênção sobre nós, há uma bênção sobre a sua família, há uma bênção de Deus sobre a sua descendência, sobre a sua geração. Há uma promessa. Deus diz, eu abençoo as gerações em gerações. Então eu disse para elas, tem coisas que nós plantamos como pais, e muitas coisas nós iremos colher. Tem coisas que nós vamos plantar e vocês vão colher. Na vida dos seus filhos não vai ser diferente. Na vida dos seus filhos, alguma coisa você vai plantar e vai colher. Mas muitas delas, você vai plantar, seus filhos vão colher. E você não vai estar mais aqui, mas haverá uma promessa de Deus. Ele não abandonará o justo. Ele não se esquecerá do justo. Seus filhos estarão debaixo desta promessa. E promessa de Deus não morre. Promessa de Deus não morre. Talvez aquele que trouxe a promessa, talvez aquele que veio profetizar a promessa, aquele que era o mensageiro daquela promessa, ele pode até morrer, mas aquela palavra não vai passar. Ela vai se cumprir. Ela não vai se perder. Eu vou falar aqui de uma história rapidinha aqui, para eu voltar aqui, para a gente não se perder. A Bíblia fala de um profeta chamado Elias. Era um homem de Deus, um homem usado poderosamente. E quando a gente lê a Bíblia, a gente fica admirado. A forma que Deus usava aquele homem, usando ele para operar milagres, coisas extraordinárias. Um dia aquele homem falou para o seu moço, um outro profeta, chamado Eliseu, e disse, olha, Deus vai me levar. Eu vou ser levado por Deus. Aí ele disse assim, então, eu queria te fazer um pedido. E ele disse, pode fazer. Ele falou, eu queria que você orasse por mim. Eu queria receber a porção dobrada do Espírito que está em você sobre a minha vida. Elias olha para Eliseu e disse, dura coisa me pediste. Você tem noção do que é isso? Ele diz, é isso que eu quero. Eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Eliseu, ele era de uma escola de profetas. E ele tinha o profeta Elias como um pai. Ele chamava carinhosamente Elias de pai. Ele era um profeta mais velho, Eliseu era mais novo. A Bíblia diz que ele disse o seguinte, isso vai acontecer na sua vida. Se você estiver prudentemente do meu lado, me seguindo, quando isso acontecer, eu garanto a você que virá sobre você uma porção dobrada.
Ele disse, tudo bem. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Elias ia dormir, Eliseu dormia. Elias comia, Eliseu comia junto. Elias ia tomar banho, Eliseu ficava do lado de fora. Você pensou que ele ia junto? Não precisava. Ele só falava, ó, eu estou aqui com a mão na maçaneta, qualquer coisa, estou aqui fora. E ele foi seguindo os passos de Elias. Ele falou, rapaz, você tem que ficar esperto, que a hora que acontecer, você tem que ver. Se você não estiver aqui, você não vai receber. Ele disse, eu vou estar aqui, vou estar do seu lado. E um dia Elias está andando. A Bíblia diz que vem do céu uma carruagem de fogo. Passa por ali, pega Elias. Elias é tomado por aquele vento, aquele movimento, e ele é levado para o céu, e ele é arrebatado, vivo. E aí cai o manto do profeta. E aí, então, quando cai o manto do profeta, ele pega aquele manto, coloca sobre ele, e ele agora vai viver aquilo que ele queria, a porção dobrada. Eliseu está vivo, e enquanto vivo, a Bíblia narra que Eliseu, ele teve a graça de Deus de realizar 13 grandes milagres extraordinários, coisa tremenda. Eliseu conseguiu 13 milagres, mas a conta não fecha, porque a conta de 7 vezes 2, o dobrado, seria 14. Eliseu morreu. E parece que aquela promessa não foi capaz de se cumprir. Parece que Deus não conseguiu cumprir a promessa. Eliseu morre. Elias fez 7, Eliseu fez 13. Isso, mas o dobro de 7 é 14. Então Eliseu morre, é sepultado, levaram o corpo do profeta, sepultaram ele. Israel entrou numa peleja lá contra um exército inimigo. E aí todo mundo, poxa vida, mas a gente pensou que a palavra de Deus ia se cumprir na vida do profeta, na vida do homem de Deus, e ficou faltando lá, e não deu certo, a conta não fechou. Um dia Israel está na guerra lá contra um exército inimigo, eu não lembro o nome agora, para ser preciso, e ali um soldado do exército de Israel é ferido. E ferido, ele morre. E morto, ele é levado pelos seus amigos, por outros soldados, para ser devolvido à sua família, para ser velado e sepultado. Só que nesse caminho, quando eles estão levando o corpo desse homem, os soldados inimigos vêm ao seu encalço. E quando eles estão sendo atacados e surpreendidos, eles tiveram uma ideia. Disseram, meu Deus, e agora? Agora vamos ter que abandonar o nosso companheiro aqui, não vai ter jeito. Eles pegam aquele rapaz morto e jogam ele em cima da sepultura do profeta Eliseu. Quando aquele homem cai em cima da sepultura do profeta Eliseu, ele é ressuscitado. O homem levanta morto, vivo, vai embora com seus amigos e volta para Israel. E ali se cumpriu o 14º milagre que teria que acontecer na vida do profeta Eliseu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abraão, ele creu. Jesus falou uma certa vez a um discípulo incrédulo, Tomé, bem-aventurado, feliz são aqueles que não viram, mas creram. De quem ele estava falando? De mim e de você. Jesus viu Tomé, sim ou não? Sim. Ele andou com Jesus, ele tocou em Jesus, ele viu Jesus, os seus olhos viram Jesus. Então a fé dele era por vista. A minha e a sua não. A nossa fé era diferente da fé dos discípulos. Se eu perguntar para você aqui, já viu Jesus? Não. Ninguém aqui viu Jesus.
mas nós cremos nele. E isso é fé. Porque nós não precisamos ver, nós precisamos apenas crer. E servir a Deus é isso. É vir aqui em um culto, é vir aqui numa quarta-feira, e ainda que você peça algo para Deus, e Deus por um momento não te dá, não te responde, você não deixa de vir na outra quarta, você volta. Quantas orações você faz, ou já fez, e até agora não teve respostas? Talvez para alguns, motivo suficiente para abandonar a fé. Para você não há problema. Não vivo por vista, eu vivo por fé. Por isso que eu volto a orar. Por isso que eu volto a jejuar. Por isso que eu volto no outro culto. Hoje eu vim aqui buscar uma bênção, não recebi. Bom, não venho mais. Não, amanhã você vai estar aqui. Por quê? Porque a sua vida não está condicionada a bênçãos. Você tem algo maior do que tudo isso. Você tem uma fé viva. Se você não crer, Deus não confiará em você, Deus não se manifestará, Deus não realizará nada na sua vida. Nós precisamos ter a fé. Eu disse aqui a você, querido, baseado na vida de Abraão. Algumas coisas que Deus tem para você, os seus olhos não conseguem ver. Algumas coisas que Deus tem para você, a sua mente não consegue imaginar. Era exatamente isso que acontecia na vida do velho Abraão. Um homem de 75 anos, um homem que não poderia, de maneira alguma, aos seus olhos humanos, ver e acreditar naquilo que Deus estava prometendo. Primeiro, era humanamente impossível viver as promessas de Deus. Ele era um homem velho, sua mulher era estéril e velha. E ela não tinha mais, além da esterilidade, ela não tinha mais idade para ser mãe. Era impossibilidade para todo lado, era dificuldade para todo lado. Como é que eu vou acreditar numa promessa que eu serei pai de multidão, se eu já estou velho, minha mulher está velha, ela não poderia engravidar se tivesse saúde, e além de tudo é estéril. Passou, não tem mais jeito. É a mesma coisa chegar num homem de 90 anos e falar para ele, você vai ser papai. 90 anos? Com 90 anos. Quantos anos sua mulher tem? Está com 80, ela vai ser mãe. Você vai acreditar numa coisa dessa, irmão? Era exatamente que a realidade falava ao redor de Abraão. Então, Abraão, ele ouve uma palavra. A Bíblia diz, e eu amo esse versículo, assim partiu Abraão. Abraão vai embora, ouve uma palavra de Deus, deixa tudo para trás, e sai com uma mão na frente e outra atrás. Deus disse para Abraão, é uma forma que a gente fala, né? Deus disse para Abraão, sai daí, deixa tudo e não leve nada. Você vai ter que andar pela fé e acreditar nas minhas promessas. Coloca para mim aqui, por favor, vou encerrar. Capítulo 15, o verso 1, o 5 e o 6, tá? O 1, depois o 5 e o 6. Capítulo 15 de Gênesis. Olha o que diz aqui. Depois destas coisas, passado um tempo, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, não tenha medo. O medo é uma estratégia satânica que o inimigo tem para nos paralisar, para nos impedir, para nos parar. Por causa do medo, nós perdemos oportunidades na nossa vida. Por causa do medo, nós perdemos as bênçãos de Deus. Então Deus disse para Abraão, Abraão, não temas, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. E esse escudo aqui, meu irmão, é um escudo poderoso, querido. Não é aquele escudo que o soldado tem aqui só para defender aqui, não. Quando Deus fala para você, eu sou o teu escudo, Ele só está dizendo para você, sou eu que te guardo.
Sou eu que te livro, sou eu que ponho a minha mão e te protejo. Eu sou teu escudo na frente, na direita, na esquerda, na tua retaguarda. Eu sou teu escudo por cima. Você está debaixo das minhas potentes mãos. Eu escondo você. E aquele que é meu, o inimigo não toca. Você fica ali, querido, debaixo da proteção, e ele diz, o teu grandíssimo galardão. Verso 5. Então o levou fora e disse, lembra que eu falei para você, que os seus olhos, o que você vai viver na sua vida, o que Deus tem para você, seus olhos ainda não enxergou. Não subiu ao seu coração ainda, querido. E alguém disse que os olhos não vê, o coração não sente. O que Deus tem no mundo espiritual para a tua vida, pelos anos que virão, o futuro, seu casamento, seus filhos, seu lar, se você é solteiro, um namorado, um noivo, um Isaac, uma Rebeca para a sua vida, se você hoje tem alguns sonhos, era exatamente o que acontecia com Abraão, ele não conseguia ver a grandeza de Deus na vida dele. Então Deus diz, então levou-o fora e disse, olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. Deus sabia que era impossível, era muita coisa, era grande demais, era extraordinário o que Deus tinha para a vida de Abraão. A descendência do homem velho, da mulher estéria, era algo incontável. Eu amo aquele hino que diz, né, como é que as bênçãos são tão incontáveis lá. Como é que é daquela... como é que chama aquela mocinha? Sabe, ô Luiz, vocês que é do louvor aí, são tantas bênçãos que não dá para contar lá. 1, 2, 3, bênçãos que não. A Isadora Pompeu? Ah, pensei que era... não sei o que lá, outra menina lá. Não é Ludmilla, não, meu. Não, não é Ludmilla Feber também, não. Aquela magrelinha, loirinha, que eu acho que ela tem uns tão bonitinho lá. Não, me quebra de novo. Sou ruim de louvor, irmão. Luma? Isso aí, levita. Eu pensei que era dela. Mas ela canta um hino maravilhoso, que diz assim, ó, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. E aí? Você vai cantar esse hino. Ó a solteria. No dia que você entrar ali chorando, com a maquiagem borrada, parecendo um panda, você vai cantar esse hino da vitória aí. Você é solteirinho. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Ó! Você que vinha para a igreja, solteirinho, vai vir com a esposa do lado, esposo do lado, cantando esse hino da vitória. Você que tinha algo tão importante para a sua vida, você um dia vai receber esse algo tão importante, e você vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Qual é o versículo que tem lá na entrada da nossa casa? Onde a gente mora, era o nosso sonho. E tem lá um versículo de Isaías. Para que todos saibam que a mão do Senhor fez isso. Tá lá quando você entrar na minha casa, tem uma plaquinha com versículo. Para que todos saibam que a mão do Senhor fez isso. Está em Isaías. E lá no meu cantinho, no cantinho do guerreiro, onde eu faço o meu churrasquinho, tá aquele outro lá. Aí não é versículo, é frase. Meu Deus, na minha casa a velhice chegou, irmão. Eu e a minha véia tá difícil. Eu me lembro, tá lá, irmão. Eu me lembro dos dias que eu orei pelas coisas que hoje eu tenho. É isso aí. Ah, não dá, né, picanha? Não dá. Eu não vou muito lá, eu não lembro muito dos dizeres. Mas é isso que Abraão está vivendo.
Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor. Isso aqui fez toda a diferença na vida de Abraão. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. E aí encerra o capítulo 22, por favor, o verso 16 ao 18. Aí vem o cumprimento da promessa. Ele creu e recebeu. E disse, Deus falando a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão sai de Ur dos Caldeus, como eu brinquei com você, um adágio popular, com uma mão na frente e outra atrás. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. Deus falou para ele: você vai deixar tudo para trás, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. Abraão se tornou um homem rico, riquíssimo. Deus deu para ele um estado do tamanho do estado do Sergipe. Israel tem esse tamanho. Deus deu para ele e falou: ó, eu estou dando para você, porque ele disse lá atrás: eu sou a sua recompensa, eu sou o seu galardão. E encerro com isso, querido. Deus quer fazer na sua vida coisas grandes e tremendas, coisas que você nem imagina. Mas para isso acontecer, querido, você vai precisar ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, nós entendemos que foi a fé que moveu Abraão. Segunda coisa, nós vamos precisar ter renúncia, obediência, como houve na vida de Abraão. Abraão teve que obedecer. Abraão teve que sair da casa do teu pai, da tua parentela. Abraão teve que sair de dentro da tenda para o lado de fora. Abraão teve que obedecer o chamado e renunciar e deixar tudo para trás. Quando Deus chama Abraão para sair da tenda, Ele está dizendo: Abraão, sai da tenda da dúvida, sai da tenda do medo, da incerteza, da incredulidade. Às vezes esses sentimentos, eles habitam dentro de você. Às vezes, esse sentimento de medo, de incapacidade, de incerteza, de dúvida, de incredulidade, habita dentro de você, para que você possa ver, contemplar o poder de Deus, o milagre, as grandezas do Senhor. E o que Deus espera de mim e de você, para que Ele possa cumprir as promessas, é obediência, fé e renúncia. O Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. E tudo, não algumas coisas, tudo Ele fará. Sua vida, ela é constituída por várias áreas. Área espiritual, área ministerial, área da saúde, área profissional, área financeira, área da família, área sentimental e por aí vai. Deus está dizendo aqui, ó, entrega a tua vida para mim. Entrega, confia, e tudo eu farei. Ele é aquele que escreve a minha história e a sua história. Existe uma mulher de Deus chamada Valnice Milhomes. Eu não sei se você já viu alguma coisa dela. E ela disse a seguinte frase, e termina: você nunca terá tudo de Deus, se Deus não tiver tudo de você.
A gente é bom para pedir, eu quero isso, eu quero bênção, eu quero vitória, eu quero milagre. A gente é assim. E ela diz, olha, você nunca terá tudo de Deus, enquanto Deus não tiver tudo de você. Eu me lembro do jovem rico. O jovem rico, ele era como eu e você. Ele queria tudo de Deus, tudo de Deus. Ele disse para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Salvação é um presente que só Deus tem para o pecador. Ninguém tem, só Ele tem, é a exclusividade dele. Esse jovem quis tudo de Deus. Ele faz uma pergunta, ele indaga a Jesus dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque Jesus estava pregando ali sobre eternidade, salvação, vida eterna. E aquilo despertou a curiosidade dele. Ele disse, eu também quero ser salvo. Eu também quero ir para o céu. Eu quero esta bênção. Eu quero. Deus tem salvação? Eu quero. Ele pergunta para Jesus, ó Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Eu quero a salvação. Jesus disse, você quer tudo de mim, né? Eu também quero tudo de você. É uma troca. Ele disse para o jovem, se você quer tudo de mim, você só vai ter se eu tiver tudo de você. Fechado? Ele diz assim para o jovem, vá e venda tudo que você possui. Depois, venha e siga-me. Lembra que eu te disse? Você quer tudo de Deus. Você só vai ter quando Ele tiver tudo de você. Quando Jesus quis tudo dele, que ele foi petulante, para pedir. Quando Jesus pediu tudo dele, ele falou, eu não posso. Pega seus bens, pega seu dinheiro. Aquilo ali era o Deus dele. A vida dele estava naquela confiança, no dinheiro. E ele diz assim, pega tudo que você tem, abre mão de tudo. Dê aos outros e siga-me. Ele abaixa a cabeça, se entristece, porque ele orou, e Jesus fez um pedido a ele, e ele disse, eu não posso fazer isso. Ele pega a sua riqueza, abraça ela, vai embora, e a Bíblia nunca mais fala desse jovem. Ele errou na escolha. Porque aquele que estava fazendo a ele a proposta, ia dizer para ele a mesma coisa que ele disse para Pedro um tempo atrás. Se você quiser, segue-me, e eu te darei 100 vezes mais nesta vida. Mas eu te darei algo melhor do que isso. Te darei a vida eterna. Que a sua riqueza e o dinheiro que você tanto ama e que você vai morrer abraçado com ela, não pode comprar. Salvação é de graça. E eu pergunto para você, que está aqui assim como eu, tentando servir a Jesus, tentando amá-lo, tentando ser fiel. Eu disse aqui, uma certa vez eu aprendi isso. Para ser salvo não te custa nada. Para ser um discípulo vai custar tudo. Tudo. Quando eu me converti, eu entendi que eu precisava dar algo para Deus. Eu precisava renunciar a algumas coisas. Eu precisava fazer algo para Deus. Que me custasse alguma coisa, como Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu queria a salvação que Ele tinha para mim lá na cruz. Um dia Ele morreu por mim. Um dia Ele foi espancado, morto, cuspido, zombado. Ele foi crucificado naquela cruz, com espinhos, coroado com uma coroa de espinhos. Ele teve o seu corpo furado pelo lado. Ele deu tudo. E no dia que eu aceitei Jesus, eu disse, eu vou ter que dar algo para Deus. Peguei minhas melhores amizades, sacrifiquei. Deixei para trás. Peguei os lugares que eu amava estar. Os bailes, as namoradinhas, os salões de bailes, o campo de futebol que eu ficava no final de semana, os meus amigos,
abri mão de tudo por amor a Cristo. Fui deixando tudo para trás. Fui renunciando coisas que eu amava, mas que agora eu encontrei um outro amor. E esse amor, ele me completava. E eu peguei tudo que eu tinha e troquei por Jesus. E eu fui descobrir na Bíblia um versículo que Salomão diz, em Eclesiastes: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você não tenha mais contentamento neles. Você vai ficar velho, seus olhos vão escurecer, seus dentes vão cair, suas pernas serão trêmulas. Chegou a velhice. E uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias é que eu pude dar a melhor parte da minha vida para Ele. A parte do meu vigor. A melhor fase da minha vida. Um menino de 18 anos. E se Deus permitir, em março, farei 50. 31 anos servindo ao Senhor. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo algo interessante. Aprendo com Abraão. E o sábio é aquele que aprende com os outros. Eu aprendo com Abraão quando eu vejo que Abraão renunciou, abriu mão e teve uma vida abençoada. E a sabedoria também consiste em você aprender com o erro do outro. Eu aprendo com o erro do jovem rico. Ele deixou para mim um exemplo que eu não deveria seguir. Seja sábio. Quando alguém errar, você não precisa passar pelo erro. Já veja que aquilo não serve para você. Pule o caminho. Eu olho para a vida de Abraão, eu vejo o sucesso de Abraão. O que Abraão viveu. E eu vejo o fracasso de um jovem que tinha a vida inteira pela frente. Um velho ousou obedecer a Deus. E um jovem se esqueceu de Deus. Hoje Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus está dizendo, olha, o que eu tenho para a sua vida, você nem consegue imaginar. Eu tenho promessas, eu tenho sonhos, eu te chamei, eu te escolhi. E eu não te escolhi agora, não. Deus não me escolheu há 31 anos atrás. Deus não escolheu você com seus 40 anos agora, não. Deus escolheu você no ventre da sua mãe. Ele disse isso para Jeremias. Eu escolhi você, Jeremias, quando você era um embrião, no ventre da sua mãe, milhões de embriões, ou embriões, eu escolhi, separei, tirei você a dedo e te coloquei por profeta entre as nações. Você só precisa entender um propósito primário de Deus na sua vida. E tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. E você vai querer viver tudo que Deus tem para você. Feliz foi Abraão, que viveu uma escolha que resultou em bênçãos sem medidas para a vida dele. Na vida hoje, querido, Deus pode estar cobrando, pedindo para você um namoro. Um namoro que às vezes não agrada a Deus. O problema do jovem era o dinheiro. O seu pode ser um namoro. Talvez Deus está pedindo para você aqui algumas amizades. Eu quero que você abra a mão delas. O problema do jovem era o dinheiro. O seu são as amizades. Talvez Deus está pedindo para você, então, você frequenta uns lugares que não condiz um filho de Deus andar, habitar. E você precisa deixar esses lugares. Talvez você tenha alguns vícios, algum pecado. E Deus está dizendo, você precisa abrir mão dessas coisas. Esses maus hábitos, esses vícios, esses pecados, te afastam de mim. Atrapalham meu propósito para a tua vida. Você precisa abandonar algumas coisas para que o céu se abra e o chamado de Deus na sua vida aconteça.
Abraão podia ouvir tudo isso e ficar. Abraão ouviu e partiu. Na vida nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Todo dia a gente tem que renunciar. A gente costuma dizer para as pessoas que nascem aqui no dia do batismo que não é só aquele dia que ele vai nascer. Todos os dias a gente nasce de novo. Todos os dias tem alguma coisa em nós que precisa morrer, que Deus precisa tirar. E nós precisamos renunciar todos os dias. Eu quero que você fique em pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero fazer uma oração e eu quero que você aí, no seu lugar, eu sei que Deus falou com você. Eu sei, eu tenho plena convicção que o Espírito Santo falou ao teu coração. E Ele já te mostrou algumas coisas que você precisa abrir mão. Não é só o chamado de Deus que está correndo perigo na sua vida. É a sua salvação que está em jogo. E Deus nessa noite está te dizendo, eu quero que você renuncie. Eu quero que você deixe isso. Eu quero que você deixe esse amigo, esse relacionamento, esse namoro, esse lugar, esses ambientes. Eu quero que você tome uma decisão. E Deus está falando aqui. E não é de hoje que Deus está te pedindo. Deus está falando mais uma vez com você. Eu estou te pedindo mais uma vez. Abra mão, porque essas coisas estão impedindo o meu agir na sua vida. Essas coisas estão como um obstáculo e impedem de eu poder fazer o que eu quero na sua vida. Mas não só isso. Essas coisas são capazes de impedir a tua salvação. E isso é mais importante. Não dá para você viver uma vida inteira e no final não entender o propósito pelo qual você foi criado. Isso é perder a vida inteira. A sua vida foi inútil se você não conseguir viver o propósito primário de Deus na sua vida. E você hoje precisa tomar uma decisão. Quem você ama mais? Jesus ou o seu namoro? Jesus ou as suas práticas? Jesus ou o pecado? Jesus ou as amizades? Jesus ou os lugares? Abraão abriu mão de tudo e partiu. E é isso que o Senhor quer de mim e de você nesta noite. Abra mão de tudo. E que você possa voltar para casa. Muito diferente da maneira que você entrou. Eu quero que você agora aí faça um voto com Deus. Faça uma aliança com Deus agora. Não volte para casa depois de ouvir esta palavra do jeito que você veio. É noite de arrependimento, é noite de mudança, é noite de renúncia, é noite de deixar tudo para trás e ser como Abraão, ou voltar para casa como jovem rico, apegado naquilo que o Senhor te pediu nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por mim e pela vida dos meus amados irmãos. Há uma palavra do Senhor de advertência para nós. E nós ouvimos a Tua palavra e entendemos que o Senhor está pedindo algo nesta noite. Nós entendemos que o Senhor está pedindo uma renúncia, pedindo que nós venhamos abrir mão de algumas coisas. E nós precisamos, Senhor, sacrificar. Abraão sacrificou o seu filho, ele colocou ele no altar. Mas a verdade é que o Senhor não queria o Isaque, o filho. O Senhor queria o coração de Abraão. E quando Abraão sacrificou e renunciou aquilo que para ele era importante, o Senhor o abençoou, multiplicou e acrescentou. Ó Senhor, nós oramos agora, abençoa esse povo, abençoe a todos nós, e que nós possamos cada dia mais procurar viver a estatura de varão perfeito, que nós possamos viver uma vida reta, justa, que agrade ao Senhor, uma vida de obediência e de fidelidade, e que nós possamos provar o nosso amor, quando nós preferimos amar o Senhor do que o pecado, quando nós preferimos, Senhor, amar o Senhor do que as coisas deste mundo, Senhor, que o Senhor seja a pessoa mais importante, e que nós possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, e que esta palavra hoje gere em nós
frutos de arrependimento, e que as nossas atitudes possam ser baseadas naquilo que o Senhor falou e pediu nesta noite. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor com as suas palmas.